Com carro particular e até motorista, o Palmeiras colocou à disposição do JP os recursos do clube para arrumar para Itu. E tudo isso por causa do Dudu, o grande meia atacante que está deixando o JP sem dormir à noite. E foi confirmado na tarde de ontem que o RB Bragantino avançou nas negociações pelo jovem, está a um passo de selar a chegada do garoto de 17 anos. E o motivo desse desespero a gente vai saber daqui a alguns anos, mas se pro dirigente está desse jeito, é porque se trata de uma promessa a outro nível, e olha que olhando o passado recente, diríamos que não víamos algo parecido como esse, e o JP está mesmo empenhado em trazê-lo para cá, e acredito que ele chegando lá e trocando um papo arretado com o presidente do Ituano, poderemos ver algo bom dentro dessas próximas horas. Fala com o Junículo. E fiquem ligados aqui no canal Nação Alviverde, que vamos trazer com todos os detalhes mais notícias sobre esse negócio, ok? Sim! O que será que se passa na cabeça de um garoto que até uma semana atrás estava disputando o Sub-20, morando em alojamento, e agora se encontra em um novo patamar, como diria o filósofo Bruno Henrique dos Cheirinhos? E esse é o caso do Riquelme, que viu uma reviravolta em sua vida em menos de uma semana e ainda por cima teve sua renovação anunciada nesse começo de semana e já virou o novo jogador profissional do Verdão, e com isso não existe mais aquela história de mandá-lo para a base novamente para esperar sua adaptação, e o Abel a partir desse momento tem a obrigação de fazer o jovem virar um protagonista do time principal. E a seu lado existe o tal Gilberto, que teve garantias de subir ainda nessa semana, mas até agora não foi chamado pela comissão técnica, e o canal está correndo atrás de mais informações do porquê de ainda não ter sido concretizada essa promoção, e espero que não tenha acontecido nenhuma reviravolta, pois afinal de contas o JP está ao lado da torcida cobrando uma atitude do Abel, que era o de lapidar o jovem para 2026, e agora como é que mesmo vendo anunciado o Mike pelo Santos ainda existe alguma desculpa para não subi-lo nesse exato momento? E vamos dar tempo ao tempo para que o tempo possa ocupar um lugar no tempo. Ufa! Pois não adianta a gente vir aqui e cobrar sempre e o Abel sem saber o que se passa lá dentro, mas o que interessa mesmo é vê-lo em campo, seja agora ou no ano que vem, né? O Evander, do Charlotte, e o Gabriel Peck, do Los Angeles Galaxy, foram as vítimas do conselho do clube, pois os jogadores que estavam na mira do Palmeiras para essa janela de transferências infelizmente não conseguiram ter sucesso para jogar aqui por conta de todo o histórico dessa poderosíssima MLS. E desde a volta ao Brasil, a Leila passou por grandes reuniões com alguns integrantes do conselho que pediram, pelo amor de Deus, como diria o Merchan Neves, para não ter de gastar dinheiro com jogadores do futebol norte-americano. E o Gabriel Peck, por exemplo, chegaria nessa janela de transferências para atuar na posição deixada pelo Estevinho, e inclusive foi enviada até uma carta de intenções para o seu clube, que olhou com bons olhos fazer um negócio naquele momento, claro. Porém, por conta de toda a reviravolta, o Palmeiras não prosseguiu no negócio, e para não dizer que não houve outros jogadores passando por esse problema nesse meio de campo. Por exemplo, existia ainda um segundo volante que chegou a passar por sondagens para assumir a vaga deixada pelo Richard Rios, mas também não teve o mesmo sucesso por causa desse pé atrás com a poderosíssima liga, e ainda bem que aconteceu isso, né? Pois os conselheiros fizeram até uma boa para todos nós, concordam? Quem caiu no conto do vigário mexicano agora está despertando para essas especulações que estão saindo na imprensa, e todos os jogadores citados por jornalistas, nenhum deles abriu negociações com o Verdão, e agora voltamos à estaca zero com dois nomes que o canal fala diariamente, que são o Wendel do Zenit e o Nardoni do Racing, os dois menos falados até aqui e que são os que mais empolgam a diretoria. Inclusive existem fatos que garantem que o Wendel já tem um pré-acerto salarial com o Palmeiras. E a questão que emperra e deixa a diretoria com os pés no chão é envolvendo o acordo com o Zenit, que está pedindo a liberação acima de 100 milhões de reais. Mas a diretoria só topa fechar abaixo desse valor, e vocês concordam que se pelo menos um deles chegar aqui já estará de bom tamanho?
Digo isso porque esses últimos dois nomes que foram especulados aqui, meu Deus do céu, eram riscos que a gente estava correndo. E ainda bem que tudo não passava de uma especulação vinda da imprensa marrom e no final o resultado foi completamente diferente. E por incrível que pareça, até agora no México existe a garantia de que o Marcel Ruiz tem um acerto fechado com o Palmeiras. E quero ver até onde vão essas lorotas vindas de lá, e será que eles não têm vergonha na cara, não? Ah, vão assistir o Chaves e o Chapolin que vocês ganham mais, vai? Essa imagem representa a grandeza que foi o Mike na história do Palmeiras, pois a quantidade de troféus que o jogador posou para tirar foto retrata bem a superioridade do Verdão no futebol brasileiro. E se for colocar no papel esses 5 anos de conquistas do lateral aqui, o fato ultrapassa a história de muitos clubes que se dizem grandes, mas são verdadeiros anões com aquele mantra idiota de retardado nerd do não tem mundial. Mas só fazendo um retrato disso aqui, o meu Galo, meu segundo time do coração, não tem essa quantidade de títulos. O Inter, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, entre outros clubes que são conhecidos por serem gigantes em suas regiões, também não tem. Mas no cenário nacional não chegam aos pés do Palmeiras, e nem vou citar o anão Corinthians aqui, que compra lotes e mais lotes de Viagra porque dá dó de tão caídos que estão. E o Mono Libertadores, que tinha um Mundial sem Libertadores e outro que não conquista faz tempo, como únicos trunfos seus, mas que agora nem com isso consegue se sentir superiores, até porque a FIFA já deixou bem claro que o Mundial verdadeiro começou desse ano pra frente. O que podemos desejar ao Mike é toda a felicidade do mundo e que ele consiga dar a volta por cima nesse outro clube, sentindo-se em casa, e todas as vezes em que quando esteve aqui, ao contrário de certos jogadores, não fez corpo mole, nem mesmo quando estava negociando com o Santos, e isso por si só já vale todo o respeito de nós torcedores. Vocês concordam? Se o Abel pede, a Leila tenta correr atrás. Digo tenta, porque corre em vão e não atende a maioria deles, mas de vez em sempre faz acontecer algo bom, e os pedidos pela Arena Barueri enfim se tornaram realidade. O canal trouxe em primeira mão sobre essa possibilidade de acontecer, e agora está confirmado dentro do Palmeiras que a ida para Barueri está mais perto de ser realizada do que seguir com a insistência pelo Allianz Parque. E o Abel já garantiu nos bastidores que diante desse gramado não há como exigir um bom futebol de seus jogadores Vitor Roque, Facundo Torres e Ramon Sousa, eles que vêm sendo bem treinados para jogadas de contra-ataque, infelizmente, ou aliás não conseguem oferecer esse privilégio ao seu time, o que até faz parecer pro torcedor uma piada de mau gosto coisas desse tipo acontecendo. E como é que podem gastar R$500 milhão com contratações e sofrer por conta de um gramado? E não me entra na cabeça uma coisa dessas por aqui. E será que foi um erro de planejamento da diretoria novamente? Será que a W Torre está arrependida de não ter feito essa manutenção muito antes? São dúvidas essas que vão ecoar por muito tempo nos corredores do Verdão e que pode piorar em caso de perda de título por conta do estádio. E até aqui não restam dúvidas de que o Allianz Parque perdeu todo o seu prestígio por causa dessas idas e vindas para Barueri. E se for para ficar em um estádio só, eu prefiro 1000 vezes que fiquemos com o estádio da Crefipar. Pelo menos lá o time consegue pegar um ritmo melhor, onde não haverá problemas com shows como é no caso dessa nossa arena principal. Concordam?